Olá pessoal, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo assuntos sobre ecologia para vocês, em especial nos ciclos biogeoquímicos, com ênfase no ciclo do nitrogênio. Tá bem, gente? Então o objetivo dessa aula é compreender o que seria esse ciclo do nitrogênio e também entender as relações das ações humanas na interferência desse ciclo também. É um ciclo de extrema importância aqui, porque o que seria um ciclo biogeoquímico? Vamos retomar isso aqui. São processos que acontecem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos do meio ambiente com os seres vivos e os seres vivos com o meio ambiente, nessa troca desses fatores abióticos, né? E nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio especificamente, tá? Frasezinha de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. Então o mesmo nitrogênio, muitas vezes ele vai passar por várias transformações, se transformando em elementos químicos um pouco diferenciados ali. Gente, só para a gente lembrar o seguinte, quando a gente fala em ar, tá? A gente está falando em algo que é 78% de nitrogênio, de gás nitrogênio. Tá? Muitas vezes a gente tem a ideia de que o ar é predominantemente oxigênio, não é? O oxigênio faz apenas 21% do total do ar e 78% a gente tem o nitrogênio. Tudo bem, gente, seu corpo e corpos de outros animais e plantas não tem uma boa maneira de converter nitrogênio de uma forma que seja metabolizável. A gente precisa do nitrogênio, mas a gente não consegue absorvê-lo direto, a gente não consegue metabolizar esse nitrogênio direto. Nós, animais e nossos vegetais compatriotas, simplesmente não temos as enzimas certas para capturar ou fixar esse hidrogênio da atmosfera. Mas, ainda assim, o nitrogênio faz parte do nosso corpo, formando as bases nitrogenadas do nosso DNA, por exemplo. Então, basicamente, ali, ela é essencial, ela vai fazer parte de tudo, né? Ele entra no mundo vivo através das bactérias e outros procariotes unicelulares, ou seja, procariotes unicelulares são aqueles assim, são organismos do reino Monera, né? Que convertem nitrogênio da atmosfera em formas biologicamente utilizáveis pelos seres vivos num processo que a gente vai chamar de fixação do nitrogênio. Então, como é que vai ser fixado? Esse nitrogênio está no ar, ele vai ser fixado por algumas bactérias para serem metabolizáveis. Algumas espécies de bactérias fixadores de nitrogênio são organismos de vida livre no solo ou também na água, enquanto outras formas são simbiontes benéficos que vivem dentro de plantas. As micorrizas, os fungos, por exemplo, né, que estão associados ali a algumas raízes de algumas leguminosas, são exemplos de bactérias que fazem essa fixação do nitrogênio, facilitando a metabolização dele pelos seres vivos, certo? Micro-organismos fixadores de nitrogênio capturam o nitrogênio atmosférico, convertendo daí, no caso, ele em amônia. Então pega o N2 e transforma na amônia, que é o NH3, que pode ser absorvida por plantas e usada para fazer as chamadas moléculas orgânicas. As moléculas que contêm nitrogênio são passadas para os animais quando as plantas são ingeridas. Então, através da alimentação, aquele nitrogênio que estava no ar, que foi convertido por bactérias, acaba sendo assimilado, absorvido pelo nosso organismo, e ele pode ser utilizado. O que não for utilizado vai virar resíduo e ser excretado ali na urina de um modo geral também, tá, gente? Esse nitrogênio não permanece eternamente no corpo dos organismos vivos. Ao invés disso, ele é convertido em suas formas orgânicas de volta para N2, ou seja, o N2 que veio foi transformado, nosso corpo utilizou e volta depois, por outro processo, a gente vai entender ali, como N2 para a atmosfera. Compostos nitrogenados de organismos mortos ou dejetos são convertidos numa substância chamada amônia, beleza? E aí essa amônia vai ser convertida em nitritos, tá aqui, e nitratos, e depois, nesse processo final ali, da chamada desnitrificação, ela volta a ser gás nitrogênio jogado na atmosfera novamente. Atividade, pessoal. Esse mesmo experimento você pode utilizar para estudar o ciclo da água, ciclo do carbono, e também você pode trazer uma pincelada aqui para a questão do ciclo do nitrogênio, tá bom? Então, você tem um ecossistema construído ali, tá? E foi vedado, foi fechadinho, você usou terra, você usou uma plantinha aquática, uma certa quantidade de umidade que você precisava colocar ali, tá? E vedou ali, tá? Você pode comparar os componentes do solo utilizados, assim como o desenvolvimento das plantas no seu interior. Por meio dessa comparação, analisa e responde essas questões.
Há algum tipo de vegetal no interior do experimento que promove a fixação desse nitrogênio? Algum tipo de organismo que exista nessa terra que consiga fazer essa fixação do nitrogênio? E como que essa fixação ocorreria? Eu vou dar um tempinho para você pensar com a luz do ciclo do nitrogênio, tá? E a gente já retorna. Pessoal, o que acontece é o seguinte, veja bem aqui, ó. Você deve relacionar o ciclo do nitrogênio com a presença de plantas que sejam consideradas como leguminosas e no interior desse ecossistema. Então vamos pensar assim, o que são leguminosas? Feijão, ervilha, soja, tá? Você precisa citar essas leguminosas com relação entre as raízes delas, elas possuírem associadas, né, as micorrizas ali, com bactérias fixadoras desse nitrogênio. Muito bem, gente. Atividades humanas afetam sim esse ciclo do nitrogênio, tá? De que maneira? Nós podemos aí pensar na baixa qualidade do solo, na própria excesso de agrotóxicos e tudo mais, que você venha a prejudicar essas bactérias que fazem essas conversões, você estaria impactando seriamente nisso aqui. Só que existem linhas de produção que entendem que no solo deve ser incorporado compostos na forma assim de adubos químicos, e esses adubos eles podem ser produzidos sim em laboratório. Eles não precisam, não tem como eles tirarem esse nitrogênio do ar, mas eles têm aqui esse mecanismo chamado processo Haber-Bosch que ajuda na produção de oxigênio, né? Nós não podemos, nós humanos podemos não ser capazes de fixar esse nitrogênio de forma biológica natural, mas certamente podemos fazer industrialmente. Cerca de 450 milhões de toneladas métricas de nitrogênio são fixadas, são geradas anualmente ali.
Beleza, gente. Em geral, a atividade humana libera nitrogênio no ambiente por dois meios. Um deles, queima de combustíveis fósseis, que libera uma certa quantidade de nitrogênio presente naquele organismo que está fossilizado, e também na agricultura, através dos fertilizantes, que são elementos que contêm o nitrogênio na sua composição, tá? Mas vamos à segunda atividade aqui, gente. Analise essa manchete a seguir e responda a questão. Mais de 85 mil locais foram afetados por explosão no Líbano. O nitrato de amônio, que é o NH4NO3, não é usado apenas em plantações. Pesquise quais as outras utilidades desse composto e qual a possível causa da tragédia ocorrida em Beirute no ano de 2020. Dá um tempinho para você dar uma pesquisada agora e a gente já retorna. Pessoal, então vamos pensar aqui, ó. O nitrato de amônio é um componente típico de explosivos, né, de baixo custo, empregados pelas indústrias da mineração e construção civil. Então ele faz parte desses explosivos, tá? Então, logicamente, a explosão vai estar liberando uma certa quantidade desse nitrogênio, na forma de nitrato de amônio, na atmosfera. E com frequência entra na receita de armas improvisadas por milícias e organizações terroristas, tá? Embora seja considerado estável em temperatura e pressão ambiente, a substância pode explodir em resposta ao fogo, ou seja, um aumento de temperatura, ou a detonação de um outro explosivo. Uma hipótese que é a tragédia de Beirute, que ela tenha sido deflagrada por um incêndio e uma carga de fogos de artifício armazenada ao lado do nitrato. Com isso, a liberação desse excedente de nitrogênio na atmosfera, ele vai causar algum tipo de desequilíbrio, de algum prejuízo ambiental, sim, né? De alguma forma, talvez indireta até, né? Até, talvez de uma forma indireta. Esses processos de liberação de nitrogênio na atmosfera,
fazem com que possam gerar prejuízos ao ser humano. Altos níveis desse N2, desse nitrogênio atmosférico, estão associados a efeitos nocivos, como a produção de chuva ácida. Sim, gente, o que acontece? A chuva, assim, esses elementos sobem até a atmosfera, se combinam com a água do presente no ar, né? E acabam se associando às moléculas, formando ácidos, tá? Isso aí está associado tanto ao ciclo do carbono, formando aquele, né, H2CO3, como também ele pode estar formando aqui o chamado ácido nítrico. E esse ácido vai cair sobre nós, tá? Isso acontece com bastante frequência em cidades grandes, em maior ou menor proporção, tá? E assim, efeitos bastante nocivos são corrosões do mármore, por exemplo, tá? Também eles podem causar lesões ali a nível de pinturas de automóveis e um monte de coisas em que esse ácido pode estar trazendo algum tipo de prejuízo, tá? E também ali com relação ali a outros efeitos, né, sobre a pele dos seres vivos, a alteração de pH, de rios e tudo mais. Então, assim, tem um efeito nocivo bastante grande ali que a gente tem que ficar atento com relação a isso aqui, beleza? Existe também um processo chamado de eutrofização. Veja bem, grande parte dos compostos de adubo são à base de nitrogênio. Quando os fertilizantes artificiais, que já contêm esse nitrogênio, e também fósforo também, tá? A gente não fala do ciclo do fósforo aqui, mas também o fósforo, que eles são utilizados na agricultura, tem o problema do excesso deles acabar indo correr para lagos, rios, né, escoamentos superficiais, atingindo ali aquela água. Um efeito importante do escoamento desses fertilizantes é a chamada eutrofização de águas salgadas e doces. Agora vamos imaginar a situação. Essa cobertura que se formou ali sobre o rio, tá? Ela está impedindo o quê? A passagem de oxigênio, de troca de elementos como gás carbônico, importante ali para o meio ecossistema aquático, do oxigênio, fazendo uma espécie de uma capa ali em cima. Isso vai prejudicar, sim, podendo gerar a morte de organismos aquáticos, tá? Por asfixia e por outros problemas que podem ser resultantes daquilo ali. Nesse processo, o escoamento de nutrientes provoca crescimento excessivo de algas e outros micro-organismos. Isso que dá essa coloração esverdeada ali, porque você tem um excesso de organismos fazendo fotossíntese, só que a liberação desse oxigênio, desse alimento vai para cá, né, para a parte superficial, impedindo a chegada na parte da água em si, lá embaixo, né? Sem o escoamento dos nutrientes, seu crescimento seria limitado pela disponibilidade de nitrogênio ou de fósforo. Ela pode reduzir, daí nesse caso, a disponibilidade de oxigênio na água durante a noite, porque as algas e micro-organismos que se alimentam, né, deles utilizam grandes quantidades de oxigênio na sua respiração celular, o que vai prejudicar enormemente esses organismos aqui. Isso pode causar a morte de outros organismos, por extensão, né, que vivem nos ecossistemas afetados, tais como peixes, camarões, e resultam em áreas de pouco oxigênio, áreas pobres, as chamadas zonas mortas. Então, isso pode trazer um impacto enorme ali, justamente por causa disso. Então, são efeitos bastante grandes. Agora, uma brincadeirinha aqui com relação se é fato ou fake, tá, gente? Então, vamos à primeira ali. Os raios podem ajudar a adubar o solo? Indiretamente. Os relâmpagos podem fertilizar o solo através de compostos, né, feitos ali à base de oxigênio e nitrogênio, aqui numa quantidade variável, formados na atmosfera e levados ao solo pelas chuvas. Milhões de toneladas de óxidos de nitrogênio, tá? Em grande parte são convertidos em ácidos nítricos, eles são levados ao solo atualmente dessa forma. Aí no solo, veja bem, então a gente isso acaba favorecendo a chegada desse nitrogênio no solo. No solo eles são absorvidos pelas raízes das plantas, onde são assimilados para formar grãos e frutos que irão servir de alimento para o homem e animais. Portanto, gente, esse daqui é fato sim. Os raios ajudam nesse processo, porque eles encadeiam algumas reações químicas ali de combinação. Beleza. Uma outra questão, gente. Agora dos cães. A urina dos cães possui uma grande quantidade de ureia, que é muito rica em nitrogênio e é um exemplo de adubo para as plantas. Então, a pergunta é, fazer xixi
em uma planta pode ajudar no desenvolvimento dessa? A quantidade de nitrogênio que existe na urina dos cães é grande demais, o que pode tornar prejudicial às plantas. Então esse nitrogênio, em vez de fazer um bom efeito, ele traz um mau efeito, muito concentrado, causando queimaduras que lembram as causadas quando colocamos adubo demais na terra. Elas vão ressecar essa planta, então cuidado lá. Além da ureia, outros sais da urina, como o potássio, pode gerar efeitos indesejados. Portanto, não é bom. Você tem uma hortinha lá, evita, tenta cercar para que os cães não cheguem lá. Até mesmo as fezes desses animais, numa quantidade ali não dosada, pode vir a causar um excesso de nutrientes também, né? Nem sempre as fezes dos animais vão ser boas ali. Elas têm que ser tratadas, têm que ser, né, compostadas ali para serem incorporadas, não simplesmente jogadas. E a urina aí vai trazer esse agravante. Portanto, realmente é fato que não se pode ali nesse sentido. Então, galera, o que nós vimos aí nessa nossa aula, tá? Bastante importante aí. Entendemos o ciclo do nitrogênio e também a importância desse composto para o meio ambiente de um modo geral. Além disso, analisamos a interferência do ser humano acerca desse ciclo e também os impactos causados por essa interferência, os impactos diretos e os impactos indiretos causados por isso aqui. Galera, esse assunto do ciclo do nitrogênio é importante, discuta aí com o seu professor, com seus colegas, veja essa aula quantas vezes for necessário, acesse o teu livro didático, aí tem bastante informação que você vai utilizar muito. Enem, vestibular cobram muito isso, além das provas, né, que você vai fazer em sala de aula. Beleza? Galera, muito obrigado por tudo e até uma próxima. Tchau, tchau!